Olha, não sei não, mas eu acho que talvez nós sejamos cancelados hoje. Eu sou a Nivide e hoje nós vamos bater um papo a respeito de alguns assuntos literários que vocês conversam aí comigo, alguns amigos que gostam muito de ler, vêm falar, a gente bate um papo e eu achei que seria interessante nós batermos um papo aqui também, refletirmos sobre. Lembrando que você também pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, será muito bem-vindo bater um papo aí com você, saber o que você gosta, o que você não gosta. E vamos logo assim, ó, aos temas polêmicos que eu quero tratar aqui com vocês desse nosso meio literário. Esse tema surgiu quando eu vi uma tag lá no Insta em que você tinha que citar 10 coisas que você não gosta, sabe? E aí eu citei 10 coisas literárias e eu falei, poxa, vou trazer tudo aquilo que as pessoas conversam comigo também e falar aqui um pouco a respeito. E uma das primeiras coisas que eu percebi nesses últimos tempos, que eu tava até conversando com um amigo, é a respeito de capas que não combinam com as histórias. Principalmente aquelas editoras que lançam livros clássicos e colocam uma capa nada a ver. E esses dias mesmo surgiu uma editora que lançou um livro e, gente, eu odiei a capa, mas tudo bem, gosto é coisa pessoal. Tinha um monte de gente falando lá nos comentários que gostou. Eu não postei meu comentário, eu posto quando eu gosto das coisas, quando eu não gosto, eu guardo essa informação pra mim, que é igual eu falei, né? Essa questão de gosto é algo muito pessoal. Mas acontece que a capa não tinha nada a ver com a história. Nós que já lemos o livro, né, um livro clássico, você já leu, você sabe que aquela capa não faz jus, tipo, não tem nenhum elemento, não tem cores, não tem nada que, assim, que vá remeter à história. Eu particularmente amo quando a capa tem a ver com a história. Eu gosto principalmente quando as capas são aquelas capas inteligentes em que eles colocam um determinado elemento que é primordial, mas ele não é, tipo, revelador. Conforme você vai lendo o livro, assim, ó, tipo, lá pro meio, pro final, você de repente para e pensa, poxa, é por isso que a capa tinha aquele elemento. Digamos, uma chave, de repente, né? Vem toda a história e lá no meio do livro vem te contando a respeito da chave. Você fala, olha, é por isso que essa chave estava lá no começo. Ou uma cor, né? De repente a cor é importante em certo momento para a história. Você fala, ah, então é por isso que eles utilizaram a cor na capa. Eu acho isso tão inteligente, eu acho isso tão bacana. E é uma experiência tão agradável para o leitor. Agora, quando a capa não tem nada a ver com a história, parece que você fala, que capa é essa? Vou pegar um exemplo aqui, mas eu amo essa história, tá? Eu amo essa editora também, que é a Dark Side. Nessa primeira capa que nós temos aqui, nós temos uma moça com os cabelos loiros, né, e tal, tudo. E aí, quando você começa a ler essa história, esse é o primeiro volume, né, uma trilogia. Quando você começa a ler essa história, você percebe que essa moça não é a personagem principal. Ela é, na verdade, a amiga da personagem principal, né? Então, você fala, uai, mas como assim, né? A outra personagem tá aqui na capa, e aí nos outros livros já tem uma mulher, né? Uma moça com os cabelos pretos, que aí é realmente a personagem. Mas durante todo o livro, né? O primeiro livro, eu fiquei com aquela coisa de, tipo assim, cara, por que colocaram essa mulher loira, né? Tipo, a Pauline, que é, na verdade, a amiga da protagonista. Por que colocou ela logo no primeiro livro, né? Não faz o menor sentido. Mas eu gosto dessa capa, sabe? É uma capa bonita, não é uma capa feia, não. Acontece que eu fiquei, poxa, né? Não é a personagem principal. Isso não aconteceu só com esse livro, já aconteceu com outros livros também. E a impressão que eu tenho é que, tipo, será que as pessoas, né, os capistas, sei lá, será que a pessoa tá lendo esse livro? Porque às vezes tem capas, não nesse caso, né, que aí era a outra moça e tal, né, até porque essa é uma capa, se não me engano, uma capa gringa que foi, né, lançada aqui também, não sei, né, posso estar falando besteira aí, mas normalmente trazem muito as capas de lá. Mas quando a editora muda a capa e a capa não tem nada a ver com a história, às vezes eu fico pensando, tipo, será que alguém na editora leu? Outra coisa que eu detesto é edições que se desfazem. Gente, eu comprei um livro para a biblioteca lá dos meus alunos em que
as últimas folhas, assim, o último caderno do livro, ele tá se desfazendo, ele tá arrancando, e não foi os meus alunos que fizeram isso, o livro já veio, tipo, um último caderno levantado, assim, quase saindo, mais alto do que as outras folhas, uma coisa terrível. Tem um outro livro aqui que eu procurei, mas não encontrei aqui agora, mas ele tá, tipo, soltando as folhas. É como se, tipo, você abre essa primeira página e as primeiras folhas estão simplesmente destacando, porque o livro, ele não é feito caderninhos, ele é somente cortado aqui, impressado e colado. Então, quando você vai abrindo, as primeiras folhas, principalmente, elas vão simplesmente se soltando. E tudo que eu penso quando eu vejo esse tipo de edição é tipo, a editora não valoriza o leitor, né? Ela não valoriza o cliente, porque, gente, é dinheiro, tipo, não importa se foi baratinho ou não, você quer uma coisa de qualidade, você quer uma coisa que você vai ler e não vá simplesmente desmanchar na primeira leitura. Outro problema que eu vejo muito a respeito de livros, de literatura, dessa questão de leitores, é a respeito do marketing da tristeza das editoras. Gente, custa, assim, ao fazer um marketing bem feito. Tem livro que é lançado que você nem fica sabendo, tipo, não tem, você vai lá no Insta da editora, não tem nada. Você vê que, às vezes, muitas editoras são poucas que sabem utilizar mesmo as redes sociais. A maioria só lança o livro e tá tudo bem, é isso, vai lá, compra, tá aqui, ó, o livro, vai lá, compra e pronto. E não é assim, né? Ou às vezes deixa muito a cargo do criador de conteúdo. Não investe em marketing, não investe em divulgar o livro. Tem muitos livros muito bacanas que eu particularmente amo e fico tão triste quando a editora não investe em divulgar mais a respeito, em falar mais sobre o livro para que as pessoas conheçam. Porque é assim que o leitor conhece, através das redes sociais, que ele vai conseguir conhecer os livros melhor. E se a editora, se a própria editora não mostra esses livros, fica complicado, né? Se ela deixa só a cargo do criador de conteúdo, e às vezes o que ela faz é focar em um único livro, lança tipo 5 livros e foca no marketing somente um. Eu acho que eu sei que é difícil, né? É complicado, tantos livros sendo lançados, mas poxa vida, sabe? Não sai nem um postzinho, não sai nem uma coisinha mais interessante, né? Fica complicado mesmo. E aí depois eu vejo as pessoas reclamando muito a respeito de o Brasil não tem muitos leitores, isso e aquilo. Mas isso é uma coisa que puxa outra questão que eu quero abordar com vocês, o fato de que às vezes falta incentivos, né? Falta algumas coisinhas tão simples. Vou citar o exemplo da escola lá onde eu trabalho muito tempo e não tínhamos uma biblioteca. Eu gosto muito de ler, eu gosto, né, dos mais variados livros possíveis, e eu ficava pensando, poxa, meus alunos poderiam ter uma biblioteca onde tivesse livros jovens, né, onde eles pudessem pegar livros que eles gostam e não livros por obrigação. Todas as vezes que você lê por obrigação, já cria uma certa resistência. E aí o que eu fiz, né? Eu, juntamente com os meus alunos do ano passado, no mês de maio, inclusive, nós fundamos a biblioteca. Inclusive, eu ganhei vários livros de presente de vocês, né? Mostrei todos aqui. E de início, o que eu ouvi, né? Não diretamente, mas o que falaram assim, né? Por aí, é de que os alunos eles iam pegar livro só no começo e depois eles iam esquecer, que adolescente não gosta de ler, que não sei o quê. E, gente, se vocês verem o tanto de livros que a gente empresta, tipo, todo mês, assim, ó, toda semana, e eles estão sempre pedindo, vamos na biblioteca, professora, vamos na biblioteca. Ano passado, e olha só, eu que levo eles, porque fica no armário, a gente não tem bibliotecária, é tipo... É uma coisa super precária, no entanto, os alunos amam, né? Então, às vezes, o que faltava era ali um incentivo, por menor que seja. O ano passado, nós fizemos 557 empréstimos e nós começamos no mês de maio. Esse ano começamos em janeiro e eu não sei falar quantos empréstimos nós fizemos, mas nós finalizamos um caderno, estamos, né, com outro para preencher, os alunos vão lá, assinam o livro que eles pegaram, né, data, tudo bonitinho, e eles continuam pegando muitos livros, né? Eu tenho alunos que amam, que já leram vários livros ali da biblioteca e eu fico imensamente feliz de saber que eu pude contribuir com um pouco com isso, né? Então é muito bacana, às vezes falta incentivos mesmo, né, nas escolas, porque
Normalmente o que a gente tem mais contato na escola são clássicos, são livros obrigatórios. Ter essa oportunidade de pegar livros, né, livros mais jovens, mais atuais, eu acho que é algo que incentiva muito, né, as pessoas a gostarem de ler. E aí vamos falar a respeito de pré-venda, os brindes da pré-venda e os valores. Olha, dificilmente eu compro em pré-venda e eu sei a importância da pré-venda para as editoras, só que, gente, para o brasileiro é complicado você pagar tipo R$70 num livro em pré-venda para vir um marcador de página de papel, né? Então tem um livro específico aí que ele tava cerca de R$170 na pré-venda e hoje ele tá R$70, né? Menos de um ano de lançamento ele tá tipo menos da metade do preço. Então como que você vai comprar um livro assim, né, caro em pré-venda? E uma das coisas que eu vejo é que não tem tanta inovação, é difícil você ver. Existe, claro, não estou generalizando, mas é difícil você ver uma inovação de um brinde realmente que vale a pena, né? Muitos marcadores de papel, eu particularmente jogo fora. Eu sei que tem pessoas que colecionam, isso é ótimo, né? Para quem pode comprar em pré-venda, para quem tem condições de comprar em pré-venda, isso é maravilhoso para literatura em geral. Só que existem pessoas que não têm condições, né? Então a gente não pode julgar também essas pessoas e não dá pra, tipo, a pessoa comprar um livro de R$70, vai ler em 3, 4 dias, né? Se ela for um leitor voraz aí. E depois daqui, sei lá, alguns meses o livro tá de R$30. Aí uma outra questão muito engraçada que aconteceu esses dias, eu tava conversando com uma pessoa, é a respeito de comparações, quantidade de leituras, bater meta, quantidade de views, essas coisas. E tinha uma pessoa questionando, né, um outro, eu não sei quem é, mas questionando uma outra pessoa a respeito de quantidade de livros que essa pessoa tinha lido. Como assim, Onivde? Você acha que é possível a pessoa ler esse tanto de livro, né? E não sei o que. E eu falei, olha, não sei, né? Sinceramente, não sei da vida dela, né? Não sei como que é a rotina da pessoa. Eu consigo ler muito, mas esse ler muito, pra mim, é algo que foi construído aos anos, né? Ao longo dos anos, porque eu não sempre li 13, 12 livros em um mês. Eu fui construindo isso ao longo do tempo, conforme eu fui me tornando mais leitora e deixando as redes sociais, deixando filmes e séries e focando mais nos livros por uma questão de gosto pessoal mesmo, não era nem por questão de querer bater metas ou me comparar ou ser melhor do que os outros, mas conforme eu fui buscando as leituras como passatempo e não outros tipos de entretenimento, eu consegui ler mais e o meu ritmo de leitura também foi aumentando ao longo dos anos. Às vezes a pessoa leu 5 livros e tem gente que ainda critica. Poxa, você leu 5 livros? Como assim você leu isso tudo? E tem aquela questão também. Se você não conseguiu ler tudo isso, tá tudo bem, né? Às vezes as pessoas que ficam questionando é porque elas não conseguem ler aquilo tudo e aí querem que as outras pessoas também não consigam ler. Então, se eu não consigo ler 5 livros no mês, aquela outra pessoa também não consegue. Mas a verdade é que ela consegue, né? Depende muito da rotina, depende muito dos passatempos dela, dos afazeres, da correria do dia a dia. Uma pessoa que, de repente, filhos pequenos, casa, trabalho que não dá para ler entre os intervalos nem nada. Existem diferentes tipos de trabalho. Tem gente que lê no trabalho, né? Entre um intervalo e outro. Então a gente tem que perceber que cada pessoa tem uma rotina, então não dá para comparar a minha quantidade de leituras com a sua quantidade de leituras. Se a pessoa diz que leu 35 livros, bom, eu nem sei assim o número de páginas que a pessoa conseguiu ler. Não sei quantas páginas tinha em cada livro. Como que eu vou julgar se a pessoa conseguiu ler tudo isso ou não? Né? A gente tem que ver muito por aí. Que tamanho que era esse livro, a linguagem, tem vários fatores que vão ser importantes para que essa pessoa consiga ler essa quantidade. Então não dá para julgar, né? Não dá pra gente se comparar. O que eu acho que a gente tem que focar mesmo, assim, ó, de verdade, é não ficar questionando se a pessoa conseguiu ou não, mas é em ler o que a gente gosta, sabe? Ler o que a gente quer. Eu, por exemplo, eu não fico focando em um assunto. Vocês veem que
assim, durante os meses, né, ao longo do ano, eu leio de tudo aqui. Eu trago livros dos mais diferentes gêneros possíveis, mas é porque eu sou assim. Se eu gostasse de um único gênero literário, vocês iam ver só ele, né? Então, eu gosto de ler aquilo que me deu vontade, que me deu na telha, e é assim que eu vou levando o canal aqui. Bom, então é isso, pessoal. Esses eram os assuntos, né, polêmicos, assim, que as pessoas vêm conversar comigo, vira e mexe, alguém vem falar alguma coisinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.